Dom Dinis, rei de Portugal, com a aprovação do Papa João XXII, formou a Ordem de Cristo em Portugal. Sem mais demora, vamos correndo por fora. Desde o ano de 1307 até 1314, o rei francês Filipe IV e o Papa Clemente V perseguiram, prenderam e extinguiram a Ordem dos Templários na França, e o objetivo era acabar com ela também por toda a Europa. Os bens dos Templários, o Papa Clemente V queria transferir para a Ordem dos Hospitalários. Isso foi de 1307 a 1314. Já em Portugal, o rei Dom Dinis, sabendo que a condenação e a extinção da Ordem dos Templários ia acontecer, em 1312, o que ele fez? Ele confiscou para a coroa de Portugal os bens, as propriedades e os títulos dos cavaleiros templários lá em Portugal. Quando a condenação dos templários foi confirmada em 1314, o seu grão-mestre queimado vivo, quando lá em 1314 todos os bens dos templários tinham que passar para a submissão do Papa Clemente V, ele iria transferir para a Ordem dos Hospitalários, lá em Portugal não tinha mais nada dos templários. Por quê? Porque em 1312 o rei Dom Dinis tinha confiscado para a coroa portuguesa. Não era mais dos templários, era da coroa portuguesa. Então os bens, os títulos, as propriedades dos templários, e cadê os templários em Portugal? Não existiam mais. Então, com isso, a coroa portuguesa ficou com todos os bens, as propriedades, ficou com tudo que era dos templários para a coroa portuguesa. E aí, o que Dom Dinis fez? Quando o Papa Clemente V faleceu, o Papa que o substituiu, no ano de 1319, o Papa João XXII aprovou e abençoou um funcionamento da ordem em Portugal, com o nome de Ordem de Cristo. Aí o que Dom Dinis fez quando o Papa João XXII aprovou a fundação, a formação da Ordem de Cristo em Portugal? Dom Dinis retornou os bens para os cavaleiros que antes eram os cavaleiros templários. Os bens, as propriedades, os títulos. Então, em Portugal, os templários não foram extintos, como lá na França e em outros lugares da Europa. Em Portugal, os templários passaram a ter o nome Ordem de Cristo. E nas primeiras décadas da existência como Ordem de Cristo, os cavaleiros estabeleceram estaleiros na cidade de Lisboa, fizeram contratos de manutenção de navios, dedicaram-se à tecnologia náutica, aproveitando o conhecimento adquirido no transporte marítimo de peregrinos entre a Europa e o Oriente Médio durante as cruzadas. Eram os templários, só com o nome de Ordem de Cristo. Então, para Portugal, foi extremamente lucrativo, foi um investimento como nação. Com a extinção dos templários em 1314, lá em Portugal, não houve essa extinção. Os bens, tudo estava na mão da coroa portuguesa. Em 1319, a coroa portuguesa, o rei Dom Dinis chamou esses cavaleiros templários, que agora receberam o nome de Ordem de Cristo, e eles voltaram a funcionar lá no Castelo de Tomar, onde era uma propriedade extremamente importante dos templários. Agora a Ordem de Cristo continuava lá no Castelo de Tomar e em outros locais da vida na sociedade portuguesa. Como eu já falei aqui, eles foram fundamentais
para o conhecimento que Portugal iria mais e mais se desenvolver em relação às navegações. Então, Dom Dinis, como rei de Portugal, teve uma atitude habilidosa, uma atitude política habilidosa, não embarcou na pressão do Papa Clemente V e na pressão do rei francês Filipe IV, e ele não extinguiu a Ordem dos Templários lá em Portugal. Ele mudou o nome, habilmente os mesmos cavaleiros, o conhecimento que eles já tinham adquirido, toda a experiência durante as cruzadas, eles mantiveram. E isso foi fundamental para o desenvolvimento das navegações em Portugal. Foi fundamental para Portugal se tornar a potência que se tornou para o descobrimento de novas terras, para o descobrimento de novos produtos comerciais e assim por diante. Então, esse grupo, a Ordem de Cristo, que eram os templários, eles lá em Portugal, com a mentalidade das cruzadas, a mentalidade de expandir os valores cristãos pelo mundo, esse grupo, a Ordem de Cristo, vai ajudar Portugal de forma definitiva na chegada em outros continentes, como na África, na Ásia, na América do Sul, no lidar com outros povos, e Portugal usou o dinheiro que os templários, a Ordem de Cristo agora, tinham lá em Portugal, usou o conhecimento, a experiência, a bagagem que esses homens tinham para se desenvolver e se tornar uma potência. Um país tão pequeno, uma população tão pequena, dominou, explorou terras em lugares tão longínquos, povos tão diferentes.